Falei desde ontem, estou aqui com o meu convidado mais do que especial, Renan Santos, tá? Ele já esteve conversando com Osmar Doleto ali na Rádio Mirante FM, foi um bate-papo bastante agradável e agora o bate-papo é conosco. Renan, eu quero lhe dizer que nesse momento nós estamos sendo assistidos aqui por uma região que abrange 12 cidades, Lago da Pedra, São Mateus, Alto Alegre, Bom Lugar, Lago Verde, Lago Açu, São Luís Gonzaga e parte ali de Trindade do Vale. Nesse momento acompanham aqui diretamente a programação da TV Cidade. E também as pessoas podem acompanhar através do YouTube e as demais redes sociais, que o Balanço Geral é ao vivo. Como eu faço para assistir? TV Cidade Bacabal, Balanço Geral. E você já vai acompanhar diretamente a nossa programação. Primeiramente, Renan, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio da TV Cidade para o Balanço Geral. E o público, com certeza, essa hora aí, já estamos mais uma vez sendo líder de audiência. Maravilhoso, uma honra estar aqui com você. Já vim de uma conversa maravilhosa anterior e vai ser um grande bate-papo. E pode perguntar o que quiser, estou aqui para ser inquirido pelo bom trabalho que você faz. Pois é, e a gente também fica feliz, não é? Já paparicamos aqui, já teve foto, já teve muita coisa, porque não é todo dia que a gente recebe uma celebridade. Eu digo celebridade porque Bacabal é uma cidade de um povo trabalhador, Bacabal é uma cidade de destaque no Maranhão e quiçá também no Brasil. Mas é a primeira vez que um pré-candidato a presidente da República nos dá o prazer de dizer: ei, eu estou aqui. E a gente se sente muito feliz. E antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo propriamente dito, eu queria que você falasse aí para nós aí, como é que você se sentiu assim, a expectativa e a receptividade do povo bacabalense? Foi muito legal, eu encontrei gente que nos acompanha no hotel, foi molecada de bicicleta encontrar a gente lá, as próprias recepcionistas do hotel que a gente estava já nos conheciam, e eu tenho certeza, a gente vai almoçar no restaurante, vai encontrar mais pessoas, porque não só em Bacabal, mas no Maranhão como um todo, a nossa mensagem está ressoando, porque a gente está tratando dos problemas de Maranhão de uma maneira que eu chamo de não condescendente. O que é maneira condescendente? Em geral, o político vem aqui, fica passando a mão na cabeça de todo mundo, eu vou cuidar de você, vou dar dinheiro, vou te dar isso, vou dar aquilo, e não fala, dos erros que às vezes a própria população comete, e 2, dos problemas reais, e 3, de como esses problemas são difíceis de resolver. E eu quero fazer isso, eu quero resolver o problema daqui, porque fora do Maranhão, em outras cidades, eu estive em Paraná, Santa Catarina, as pessoas falam, o meu dinheiro aqui da Santa Catarina vai para o Maranhão, e é mal administrado, e as pessoas não olham como é que é o Maranhão. E eu entendo que as pessoas têm uma raiva de pagar impostos serem mal gastos em outro lugar. Mas do outro lado, como nós vamos fazer para desenvolver o Maranhão? E eu fui pro sul, eu fui pra região de Imperatriz, eu vi muita coisa pujante, falei, nossa, tem como estourar. Vindo aqui pro meio, você vê que já não é tanto agro. Aqui é uma cidade mais comercial, aqui é um entroncamento comercial. Aqui perto tinha Santo Antônio dos Lopes, tem talvez o maior complexo de termoelétricas do Brasil. Um complexo potente que gera arrecadação, mas não está gerando vida melhor para as pessoas. Como gerar vida melhor para as pessoas? Qualidade de vida, dinheiro, renda. As pessoas não precisarem depender de auxílio, de bolsa nenhuma aqui no estado. Esse é o meu desafio. E eu estou crescendo porque eu estou falando desses assuntos sem querer fazer amigos. Eu estou só falando a verdade. Vou fazer inimigo, mas talvez algumas pessoas concordem. Porque tem muitas vezes que o assunto, quando ele é aberto o leque para a pessoa ter aquela consciência, talvez incomode. Lógico. Você falou uma coisa muito importante que eu sempre admiro quando o político pensa dessa maneira e quando o político realmente coloca em prática. Você não quer, caso seja eleito presidente da República, você não quer fazer o que você quer, mas você vai fazer o que o povo quer. Exato. Porque de repente você chega em uma cidade e aí eu vim aqui implantar isso. Mas como é que você vai implantar isso se você não ouviu o povo daquele estado? Mas aí eu vou também fazer uma provocação. Às vezes o povo quer o errado. Uma das coisas que nós precisamos fazer é o que é bom para o povo. O povo, em geral, sabe o que é reconhecer o que é bom para ele. Mas, às vezes, o povo não entende o que é necessário ser feito. Eu vou dar um exemplo. Eu estou falando muito em juntar municípios, fundir municípios. Uma das melhores maneiras que a gente tem para resolver o problema do político ladrão, que administra o dinheiro da cidade e faz as pessoas ficarem pobres, é diminuir o número de prefeitos, juntar os municípios, transformar um município maior, junto 5, 6 municípios, faça um município de 50, 60, 70 mil habitantes, com um prefeito só, e estabelecer indicadores. E aí, às vezes, a população vai pedir, que os políticos sabem, eles são espertos, me dê um show do Wesley Safadão, eu quero festa, eu quero um São João maior, mas a cidade não tem dinheiro para aquilo.
E aí o prefeito pega uma emenda com um deputado malandro, o deputado desvia um pedaço da emenda, compra um votinho ali na eleição, e aí dá um show pra população, a população fala, é legal, teve o show. Mas não era para ter o show, era para ter saneamento básico. A pessoa fica com parasitismo, com doença na barriga porque não teve água tratada, mas ela quer assistir um show depois. O que eu quero fazer? Qual é a regra que eu vou fazer? É muito simples. Se os números da educação melhorarem, se os números da saúde melhorarem, se os números do saneamento básico melhorarem, se os números da segurança melhoram, aí o prefeito pode receber emenda e pode fazer um show. Se ele não receber, ele não pode. Porque senão ele fica enganando as pessoas. E as pessoas de boa vontade caem na enganação. Então às vezes eu vou falar o que a pessoa também não quer ouvir. Porque também é um ato de coragem. A gente tem que fazer pelo povo. Mas às vezes o povo é enganado. Então eu preciso falar a verdade às vezes que o povo não quer ouvir. E estou falando. O que estou fazendo eu vou vir aqui e vou falar para você e é isso. Exatamente. Você falou uma coisa aí que o povo muitas vezes é que quer o errado. Sim. O povo muitas vezes é que quer o errado. Aqui no Maranhão nós tivemos, nesse período de Carnaval, São João, muitas cidades que a gente vê que população pobre, o município arrecada menos do que uma super banda vai ganhar. A justiça determina, não vai ter show de fulano de tal devido ao pagamento de estar atrasado, do funcionarismo e tudo mais. O povo entrou, foi nas ruas, resumindo, teve o show. E aí? O povo está errado. O povo está errado. O povo está errado. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Você vai encontrar grandes desafios para fazer a coisa correta. Exato. Esse é que é o... E dói fazer o certo. Porque dói porque às vezes as pessoas fazem o errado e querem fazer o errado. Eu preciso avisar as pessoas que estão nos assistindo, olha, se o seu município não está te dando segurança, educação, não está te dando uma rua bem feita, a estrada para sair do seu município está toda esburacada, o dinheiro tem que ir para lá. E não para fazer um show da MC Melody, do Wesley Safadão, do Natanzinho. O político está fazendo aquele show porque ele quer comprar o seu voto e te enganar. E eu não quero isso. Eu quero que o dinheiro vá para a coisa certa e vou fiscalizar. É isso. Minha função como presidente tem que ser essa. Senão a gente nunca vai tirar as pessoas da pobreza. Não existe coisa melhor do que você ter dinheiro, você ser dono da tua casa, ter teu emprego, ter um negócio. É coisa melhor. Você ficar independente. Hoje as pessoas ficam dependentes. É o emprego na prefeitura, que o prefeito manda no emprego da pessoa. Isso acontece em muitas cidades. Uma bolsa, um auxílio. Eu não quero que as pessoas vivam assim. As pessoas precisam ter a grana delas. A gente precisa ajudar isso a acontecer. Essa questão de programas sociais, onde o povo se acostuma a receber aquele valor para se manter, é muito complicado porque afeta principalmente na falta de mão de obra. As pessoas se acostumam porque tem aquele valor mensalmente, preferem o pão e a água e aí não vão trabalhar. Isso tem o lado bom, entre aspas, para a pessoa que está recebendo aquilo, mas o lado ruim porque repercute negativamente. Não, vou te dar um exemplo. Ótimo que você trouxe isso. Pensa assim. Para um cara estar recebendo Bolsa Família e não querer trabalhar, imagina um cara de 25 anos, um cabra saudável. Tem alguém pagando isso. Sabe quem está pagando? Um cara, sei lá, aqui em Bacabal que é um entregador de moto, um cara que é CLT que está pagando as contas dele. Tem alguém trabalhando para o outro não precisar trabalhar. Isso é muito injusto, porque o outro cara que está trabalhando paga um imposto alto e hoje os impostos sobem, os produtos estão caros. Então a pessoa que está trabalhando fica mais pobre, para o outro não precisa ficar lá trabalhando bonitão. E aí querem contratar às vezes CLT, o sujeito, não, eu vou perder meu Bolsa Família, me dá um bico, eu faço 2, 3 dias de bico. Isso é injusto. Aí eu vou escolher lado. Olha só, eu vim aqui perder votos, tá? Que político faz isso? Olhando para a câmera, se você é um homem de 25 anos e não quer trabalhar, quer só receber o Bolsa Família, eu vou chegar lá no CRAS e vou botar um formulário de frente de trabalho. Você vai fazer trabalho de tapar buraco, trabalho do governo federal, vamos tapar buraco, vamos arrumar a infraestrutura da cidade e vou pagar você. Senão eu vou cortar o Bolsa Família. Ou rala, ou rola. É isso, temos que trabalhar. Temos que trabalhar e precisa de muito trabalho. Então, tem, assim, aqui é um lugar de gente trabalhadora. Eu falo isso quando eu rodo lá no Sul. Cara, parem de falar as coisas que vocês não sabem às vezes do Nordeste. Lá tem gente trabalhadora que tá na informalidade, mas tá ralando. Tem muito agricultor. O problema é que surgiu aqui uma massa de pessoas malandra. E essa massa de pessoas malandra tá se apropriando primeiro do trabalhador do próprio Nordeste, no município dele, e depois do resto do Brasil. Eu vou resolver isso. Tá, com relação ainda para a gente poder passar, que tem muitos assuntos, as pessoas mandando aqui perguntas aqui, com relação aos programas sociais que a gente falou agora há pouco. Rapidamente, me responda aí. Esse programa, na sua opinião, caso seja eleito, ele deve ser mantido, ele deve ser reformulado ou ele pode ser substituído? Qual dos? Vamos falar nos programas sociais de um nível geral. Tá, no nível geral, vou dar um exemplo. Tanto no BPC quanto no Bolsa Família tem muita fraude.
tem que passar no pente fino para tirar fraude. Quem não está precisando do benefício, vai perder o benefício. Por exemplo, tem gente que pega o BPC, pega um laudo falso de autismo, tá na moda agora, todo mundo, eu tenho autismo, pega o laudo falso, aí pega um salário mínimo por mês, enquanto tem uma pessoa trabalhando para pagar isso, tá errado. Eu vou passar pente fino nisso. 2, cidades em que grande parte da população está no Bolsa Família, o governo federal tem que colocar junto com o município frente de trabalho. Estabelece frente de trabalho, aí a pessoa, vem trabalhar 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu te pago um valor maior que o do Bolsa Família, aí você trabalha por hora junto com o governo. Vamos recapear essas ruas, vamos fazer um trabalho de instalação de poste elétrico, especialmente os homens, porque às vezes a mulher é casada, tem uma criança, aí tem que cuidar da criança em casa, mas e o homem de 25, 30 anos de idade que quer receber um Bolsa Família e às vezes faz um bico? Não, esse eu vou botar para trabalhar. Então essa reformulação haverá. Então, tem jeito, você observou aqui que o programa, o projeto e as ideias do nosso convidado, Renan, caso seja eleito presidente da República, tem jeito dos programas sociais continuarem, mas desde que cada um dentro da sua normalidade. Sim. Renan, acompanhei aqui alguma coisa e você falou uma frase que chamou muita atenção e, ao mesmo tempo, também causou preocupação. Prendeu, matou. Prendeu, matou. Tá? Eu vou lhe contar rapidamente o que aconteceu aqui no nosso município. Eu tenho que falar da minha realidade, porque Lógico. É o que nós vivemos, né? Uma mulher, ninguém sabe se ela é doente mental ou se foi para se aparecer, chegou na delegacia aqui de Bacabal e fez uma denúncia contra um cidadão, que o cidadão estaria ameaçando ela e isso, aquilo, outro. Resumindo, o cidadão passou 7 dias preso. E nós, como imprensa, porque nós que trabalhamos aqui, a gente já sabe quem é malandro, quem não é, até rapidamente daquele. Sim. E eu aqui da TV Record, os demais colegas, nós falamos que aquilo estava errado. Por que não fizeram uma investigação mais profunda para saber se o cara era culpado ou não era, tudo mais? Não, a vítima não quer ser reconhecida, que tem horror de ver o cara. Resumindo, o cara inocente, o cara ficou 7 dias preso, foi solto e depois a mulher veio simplesmente pedir desculpa. Prendeu, matou. E aí? Pois bem, o prendeu, matou surgiu como um grito. Eu estava fazendo um programa ao vivo e eu falei, havia sido assassinado lá em São Paulo um ciclista na frente de um parque. Foram lá, tiraram o celular da mão dele, deram 3 tiros no cara, mataram ele, caiu no meio do chão e eles foram embora com a moto, levaram o celular dele, mataram uma pessoa na maior uma banalidade. Eles eram faccionados. O que se faz com um faccionado? Só existem 2 opções. Eu não quero recuperar faccionado, eu não quero ensinar o faccionado a virar uma pessoa melhor. Eu quero prender ou matar o faccionado. Então, o caso que o senhor me listou aqui é um caso de uma injustiça. É uma denúncia, não estou falando para aparecer na rua prendendo e matando pessoas. Tudo tem o seu devido processo legal. Agora, a gente tem que enquadrar quem trabalha diariamente para tornar a nossa vida um inferno, tornar a vida dele um inferno. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu trabalho? Eu vou aumentar as penas para quem comete crime, e se a pessoa é membro de uma facção, e nós descobrimos que ele é membro de uma facção, ele só tem 2 destinos. Ou ficar 40, 50, 60 anos, ou prisão perpétua se for um líder da facção, ou morrer. Morrer como? Se ele foi trocar tiro com a polícia tem dever de eliminar ele. 2, 3, 4 tiros no peito. É isso que tem que fazer com esse cara. Não existe outra conversa. Agora, naturalmente existem, vou colocar aqui, crimes pequenos. Não estou falando de prender ou matou, não. O cara tem uma briga de trânsito, a polícia vai lá e mata todo mundo. Não. Se o cara for faccionado, sim. Mas é um caso específico. Exatamente. Tem um nome, se chama direito penal do inimigo. Você cria uma situação especial para o membro da facção, em que a lei é bem mais dura com ele. E tem que ser. Tem que ser. Eu quando me falaram dessa sua frase, e eu defendi porque é o seguinte, eu entendi porque é uma frase que tem a acusação imediatamente, tem a defesa. Prendeu, matou, mas tudo tem que ser de acordo com cada caso é um caso. Eu também concordo plenamente com a sua ideia aqui. A justiça vai recuperar o quê? De alguém que já tem um histórico, que já vem fazendo isso, aquilo, outro. É perder tempo, é mais despesa. Continuando aqui rapidamente, que é tanto assunto, a gente passava o dia aqui e não terminava a nossa entrevista. Lógico. Não sei qual estado que tem um sistema de ressocialização. Aqui em Bacabal nós temos um sistema de ressocialização. Eu sou a favor, e muito, que o Brasil todo tenha isso, caso você seja eleito. Lembre-se disso que nós conversamos aqui em Bacabal. Eu sou contra um detento ficar de cara para cima
desculpe até a expressão, coçando o saco o dia todo, e nós trabalhando, ralando para pagar. O que é que tu sabe fazer? Ah, eu sou ajudante de pedreiro, vem fazer tijolo. Eu sou isso, vem fazer isso. Porque ali quem estiver fora querendo praticar algo errado, vai pensar duas vezes. Eu sou malandro. Rapaz, se eu for fazer isso, não vou trabalhar não. Então vem trabalhar aqui fora, porque lá dentro você vai ter que fazer. Nós temos aqui uma empresária, Carmen Xavier, quero mandar um abraço, ela está acompanhando a nossa programação. Aqui em Bacabal, ela foi a primeira empresária que confiou em colocar um detento na empresa. E hoje a empresa dela foi reconhecida até a nível nacional por isso. Está entendendo? Que a gente tem receio. O fulano e tal é presidiário, é ex-presidiário. A gente já fica, opa, guarda meu celular. Mas não, ela deu essa chance e está dando certo. Bacabal hoje tem um centro de ressocialização que vem para colocando as pessoas para detentos. Não, para o detento. Para detentos. Não, legal, eu gosto. Ele está lá, mas ele vem, passa o dia trabalhando e retorna. Mas retorna isso aí mesmo? Retorna. E vai diminuindo mas para crimes de Não, aí tem todo um estudo, perfil da pessoa, porque também você não vai botar qualquer um. É isso que eu falar. Para mim, um criminoso violento de periculosidade, membro de facção, ele tem que, na verdade, trabalhar dentro da cadeia, tem que ter um espaço para trabalhar. Aí cada caso é um caso, é por isso que eu estou te falando. Agora, caso haja um centro de ressocialização, porque você sabe, malandro é malandro, certo? Então, no momento que ele souber que naquele local ali, ele vai ter que trabalhar, ele vai pensar duas vezes. Sim. É tipo, como você falou, prendeu, matou. O cara vai pensar, pai, Deus me defenda. Não, vou ter que trabalhar, vai ficar maluco. Pois é. O vagabundo, e você falou uma coisa que é muito boa. O vagabundo, antes de tudo, tem que ter medo. A coisa que mais convence um vagabundo a não cometer um crime é medo de ser pego, e caso ele seja pego, ele tenha que ficar trabalhando na cadeia e ficar muito tempo lá na cadeia. Isso é uma desgraça. Então a gente tem que demonstrar que o governo vai prender, e lá na cadeia ele tem que ralar, porque eu acho o seguinte: tinha agora o auxílio detento. Uma página seguinte, você que está me assistindo foi assaltado em casa. Você foi assaltada. Aí o assaltante, ou foi assaltado na rua, botou o celular. Se o assaltante vai preso, a família dele recebe um auxílio, e você que foi roubado, não. Isso é tudo o contrário. No Brasil, uma vez eu fui contar para uns americanos isso. Explicaram: no Brasil tem um auxílio detento, os americanos começaram a chorar de rir. Eles, mas vocês são malucos? Eu falei, essas coisas no Brasil. Até o Lula agora está desistindo do auxílio detento. Pois bem, o presidiário, uma das coisas que ele tem que fazer, a parte da produção dele, que é pago por uma empresa, né? Uma empresa usa a mão de obra dele. Isso. É para mandar para a família da vítima, não para ele. É para a família da vítima. A família da vítima tem que ser ressarcida pelo trabalho do cara. O cara tem que ficar muito tempo na cadeia e ele tem que ficar o tempo todo lembrando que ele está pagando a conta do crime que ele cometeu. E aí a vítima que foi roubada por esse cara, ou que teve um parente, sei lá, assassinado, a vítima vai falar: bom, estou me sentindo justiçado, né? O governo pegou esse vagabundo, o vagabundo está trabalhando, o dinheiro está chegando aqui para me ressarcir. As pessoas têm que ter essa sensação. Se a pessoa sente que ela vive uma sociedade justa, a pessoa fica mais feliz. Exatamente. A vítima, sempre a vítima. Agora nós vamos falar sobre educação. A educação, ultimamente, ela vem passando por várias transformações. Com relação à escola cívico-militares, Bacabal tem agora 2 colégios militares, tinha um, agora nós temos outro em outro bairro. E com a escola militar, a gente observa que o alunado sai preparado para a vida. Houve boatos de que o colégio militar iria ser banido do nosso país. Caso o senhor seja eleito, o senhor apoia a expansão desse modelo, colégio militar, ou também era de acordo com a extinção do colégio militar? Eu gosto de colégio militar. Gosto, vi experiências boas em Goiás, vi em São Paulo, vi no Paraná. E estou feliz que se tem aqui no Maranhão, gosto. Temos 2, da militar e bombeiros. Eu quero expandir. Qual o desafio da expansão? Um colégio militar ele custa mais caro. Ele é melhor, mas ele custa mais caro. Agora, o que nós podemos fazer é, onde não dá para ter uma escola militar, é ter o meio termo, ter a presença da polícia militar na escola. Eu vou te contar uma coisa que é bem legal. Os índices, os resultados de desempenho escolar de um aluno que vem dessas escolas, ele é superior. E a pessoa sai mais, ela chega na escola, tem que estar com o uniforme arrumado, ela tem que cantar o hino, ela respeita o professor. Tudo é melhor na escola militar. Por quê? O que a escola militar tem que as outras não têm? Disciplina. Criança e adolescente precisam de disciplina, precisa de ordem. Se o menino está querendo brigar com o professor, quer xingar, quer bagunçar, o professor tem que ter autoridade. A escola militar tem um policial. O garoto tem que estar uniformizado, se o garoto se comporta mal, ele toma um pito na hora.
Isto precisa ter em todas as escolas. Então, algum grau de participação das forças de segurança junto às escolas, para mim, é fundamental, porque a gente tem que restituir a disciplina. O professor tem que voltar a mandar na sala de aula, aluno não pode andar com o celular dentro da classe, o celular tem que ficar guardadinho. Para mim, nem rede social menor de 14 anos tem que ter, tem que ser proibido. O professor tem que poder repetir de ano o aluno que está indo mal, porque o aluno não pode achar que é várzea, que ele vai, não faz a aula, xinga o professor e aí passa de ano. Pô, a gente tá formando, aí você forma vagabundo, isso vira uma fábrica de vagabundo. E um menino que não tem a presença paterna, que costuma ser o cara que é filho de uma mãe solteira, que o pai não deu atenção para essa criança, ou seja, pai vagabundo que não liga para a criança, este menino tem que ter uma atenção especial, porque ele é o cara que acaba indo pro crime. E é ele que a gente tem que evitar de ir pro crime. Então, se a gente faz isso em todas as escolas, a gente sobe o nível das escolas, porque o grande problema das escolas, são vários, método fônico, problemas de alfabetização que tem que voltar a ser resolvidos, mas a falta de disciplina, no fundo, é tudo. Se a gente estabelece isso, melhora todas. Então eu vou nesse caminho. Com certeza. E aqui, ainda continuando aqui com relação à educação, o senhor é a favor ou contra as famosas cotas para acesso em universidades, em concursos? O que é que você tem a falar sobre isso? Tirando uma ou outra cota, por exemplo, para uma pessoa, para um PCD, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade maior e que, caso ocupe aquela vaga, não tem um desempenho ruim, eu não quero nenhuma cota. Eu acho que a cota é preconceituosa primeiro com negros, com indígenas, com qualquer pessoa, porque está dando um atestado, ó, você é café com leite, você joga o jogo fácil. E você não resolve o problema. Você está empurrando o problema. O problema é, pessoas que vêm de escolas públicas e vêm de famílias, em geral, mais humildes, essas pessoas não apresentam desempenho escolar das famílias com mais dinheiro. Nós precisamos fazer o seguinte, um jovem, imagina o seguinte, temos uma escola aqui em Bacabal, uma escola municipal. A gente tem que identificar os meninos e as meninas estão tirando as notas mais altas e, no nosso programa do governo federal, dá um prêmio em dinheiro para a família dela. Se o seu filho está tirando nota alta, eu vou te dar um prêmio. E mais, os melhores alunos, nós vamos pagar a mensalidade deles nos melhores colégios da região. Vou colocar o seu filho no melhor colégio da região e ainda dou uma bolsa para a família. Porque aí eu vou formando esses alunos na base, em todo o Brasil, aos milhares. E aí eles vão para as melhores escolas e aí eles concorrem, seja negro, seja pardo, seja branco, seja índio. Na igualdade. Na igualdade. Aí ele faz o vestibular igual. Porque é injusto, não é? Uma pessoa vai lá e entra por cota enquanto a outra estudou e não passou. Então você está estimulando as outras pessoas a não estudarem. Isso é muito ruim. Até porque a gente sabe que essa questão de cota tem vários requisitos que alguém vai ser prejudicado. Lógico. Aqui em Bacabal, Renan, o prefeito atual, ele está dando um incentivo, se não me engano, parece-me que de R$1.000 para 2.000 alunos da rede pública, os que tiverem melhor desempenho. Ele está fazendo isso? Está fazendo isso aqui em Bacabal. Vou te falar, não conheço, mas aplaudo a iniciativa. Porque tem que ser em desempenho. Tudo na vida você tem que premiar o desempenho. Aquele programa Pé de Meia, que eu não gosto, ele premia a frequência, ou seja, o aluno tem obrigação de ir para a escola. Aí eu vou dar o dinheiro porque ele está cumprindo a obrigação dele. No caso aqui é desempenho. Inclusive, cadê o meu cinegrafista? Ele deu uma saída, ele disse aqui, a gente comentando sobre isso, Salomão, o meu filho não quer mais nem saber de celular, é só estudando. Papai, eu quero ganhar no final do mês para a gente fazer uma viagem. É isso. Quer dizer que o interesse, não é? Olha, eu vou te falar, tá? Eu vou até atrás dessa informação que você está me dando para divulgar. Quando eu tô aqui no Maranhão, eu divulgo coisa ruim e coisa boa que acontece. Se isso está acontecendo aqui, é o exemplo que eu quero pro Brasil. Exatamente. Os melhores alunos vão ter prêmio e a família tem que perceber. Olha, chegou meu cinegrafista. O filho dele não quer mais nem saber de videogame, nem de brincar. É verdade? Ele quer ganhar o valor para poder levar ele e a mãe para passear, para um passeio. E tá tirando nota alta? É assim que tem que ser. Aí esse menino, olha só o efeito positivo dessa medida. Esse garoto, tirando nota alta, ele vai aprender a ficar disciplinado, ele vai estudar mais as matérias, vai ficar mais inteligente, ele vai respeitar mais o trabalho, vai respeitar mais o pai, ele vai ver que ele é útil para a família estudando. Aí você cria uma família melhor, um garoto que vai ser um profissional melhor, vai ganhar mais dinheiro, vai passar num vestibular melhor, ou vai fazer um curso técnico bom. A vida vai ser melhor pro filho dele. Isso é uma notícia incrível. Tudo isso através da educação. E a gente fica muito feliz também sobre isso. Vamos falar agora aqui sobre um assunto também, o qual é preocupante, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. Crime organizado. Ontem, em rede nacional, nós assistimos um pronunciamento de um ministro, ele dizendo que só no Rio de Janeiro, de uns tempos para cá, todos os governadores foram caçados e renunciaram e tudo mais. E agora, por pouco,
23 ou talvez mais deputados, todos recebendo dinheiro do crime organizado. Caso seja eleito, qual seria a sua estratégia para combater o crime organizado? São muitas, porque o crime organizado atua de várias formas. Ele pode ocupar um território, tipo, ele toma uma cidade, toma um bairro, toma uma favela, ou ele pode, por exemplo, ir, como acontece no Rio de Janeiro, e se apropriar do parlamento, compra os deputados, compra o governador, compra juízes, isso acontece, compra secretários, ministros. Em alguns casos, você vai ter que usar muita polícia para tirar o cara da favela, que é a ocupação territorial. Outros eu tenho que usar o COAF, eu tenho que usar a Polícia Federal, eu tenho que ter escutas telefônicas, eu tenho que usar todo o aparato do Estado para prender, para desmontar isso. Então eu tenho que usar com alguns mais inteligência e com outros arma, poder de fogo puro e simples. E dos dois casos a gente tem que atuar porque tá tudo misturado. O dinheiro da ocupação territorial é lavado nas empresas e aí ele tem benefícios através de políticos que são comprados. A gente tem que pegar todo mundo que está na cadeia. E como? Eu falei, capacidade de investigação e leis mas muito duras. Um cara, por exemplo, que é um deputado federal ou um deputado estadual, como no caso do Rio de Janeiro, que é pego sendo parte do Comando Vermelho ou de uma milícia, ele tem que ter prisão perpétua. Ele não pode sair da cadeia. Porque ele está traindo as pessoas que votaram nele, ele está usando as ferramentas que o governo dispõe simplesmente para fazer mal para as pessoas. Esse cara tem que ficar muito preso. Esse cara é um traidor da pátria. Esse cara é um inimigo. Esse cara tem que ser muito combatido. Hoje ele nem vai preso. Hoje esses caras nem presos são. Exatamente. Então são coisas que vai ter que cortar na carne. E vai... Mas eu quero essa guerra. A guerra. Nós precisamos dessa guerra. Se é pro bem? Lógico. A gente vai agora falar para uma coisa bem nossa aqui. Refinarias no Maranhão. Eu vi através do meu amigo Jeff, fiquei curioso e fui conhecer um pouco mais aqui, você falando sobre o potencial que o Maranhão tem com relação a refinarias, com relação a muitas coisas. Caso o senhor seja eleito, como é que seria feita uma avaliação dos projetos, os quais nem chegaram a ser concluídos aqui no Maranhão, como a refinaria Premium, que foi divulgada, a cidade de Bacabeira, ela passou assim por uma mudança, todo mundo gerou aquela expectativa e de repente a refinaria não saiu do papel. Cara, o que mais a gente tem aqui no Brasil são obras que são anunciadas, são comemoradas e se tornam elefantes brancos largados. Eu visitei um exemplo contrário, que foi lá perto de Balsas, que era uma refinaria de biocombustível. Eles pegavam o milho da produção local e transformavam ali mesmo em etanol e exportavam pelo porto de Itaqui. Esse vídeo aí que tá aparecendo na tela. Qual é a sacada disso? Você está pegando o grão, porque se eu produzo o grão numa fazenda, um milho, e eu vendo só o milho puro, não tem muito valor. Agora, quando eu transformo em combustível, vale muito mais. E quando eu exporto, vale muito mais. Aí sobra muito mais dinheiro aqui para o país, aqui para o estado do Maranhão. E para as pessoas, você vai ter gente trabalhando na refinaria, engenheiro químico, um garoto fez um curso técnico no Senai, está operando uma máquina, depois ele vira o chefe do setor. Ou seja, todo mundo ganha dinheiro e o lugar fica melhor. Na região toda do Mato Piba, mas isso inclui aqui o Maranhão também, tem que ter muita usina disso. Especialmente nessa parte do centro-sul do estado. No meio do estado, e também no norte, onde tem muita incidência solar e aí onde bate vento também, temos que botar usina eólica e usina solar, energia eólica solar de monte, e fazer um grid, os investimentos de infraestrutura para conectar a energia ali e você ter um lugar produtor de muita energia. Aqui é um estado que ele foi abençoado pelo sol, sol bate muito, e temos que usar isso a favor do Maranhão, igual o Rio Grande do Norte está fazendo, igual o Ceará está fazendo. E aí você transforma aqui um lugar capaz de receber, e isso aconteceu no Ceará agora, data center. Cara, o mundo todo vai precisar ir para os lugares onde tem energia barata. Dá para trazer data center para cá, igual foi para o Ceará. Vamos trazer data center, vamos trazer emprego de qualidade, vamos pegar a base de Alcântara, que é uma base super privilegiada para fazer lançamentos espaciais, e vamos fazer um polo de tecnologia aí. Eu mesmo vou pegar, virando o presidente da República, vou pegar um avião, vou lá encontrar o Elon Musk, falei, vem para cá, Elon Musk, vamos investir na base de Alcântara, vamos fazer peça de foguete da SpaceX aqui no Maranhão. Imagina os empregos que viriam. Seria maravilhoso, então a gente tem que ter essa missão. Você viu só, só de falar aqui, ó, refinarias, aumento da capacidade produtiva, energia barata, a gente já está falando de coisas de primeiro mundo aqui no estado. Exatamente. Dá pra gente fazer o estado avançar. Basta querer, eu acredito que o Brasil tem jeito, basta querer. De refinaria está bem perto aí dos combustíveis. Você que está rodando aí o Brasil inteiro, dá para explicar para a gente aqui por que esses preços continuam altos? O Brasil depende de diesel
e de gasolina também, em geral, feitos em refinarias que não estão no Brasil e feitos de petróleo. Petróleo, para quem está nos assistindo, petróleo ele é um commodity, ele é um produto que é vendido no mundo todo. Os maiores produtores estão no Oriente Médio, onde tem ali o Irã, onde tem o Iraque, onde tem basicamente os lugares em crise, em guerra, onde tem a própria Arábia Saudita. Na Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. Tem os próprios Estados Unidos, tem a Venezuela. O que todos esses lugares têm em comum? Tá todo mundo em guerra, tá todo mundo brigando. Como esses lugares estão em guerra, o petróleo, né, começa a ser regulado e aí você começa a ter crise internacional no preço, o preço aumenta. Aí impacta aqui no Brasil. O que a gente tem que fazer? A gente produz muito petróleo, a gente tem que ter as refinarias no Brasil para a gente produzir o próprio petróleo e manter ele aqui em diesel e gasolina, só que tem uma dádiva, por isso que eu falei no meu vídeo que o Maranhão pode ser muito parte da solução. É o biocombustível. Hoje dá para fazer etanol de milho, dá para fazer etanol de cana, dá para fazer biodiesel de cana. A gente tem que ter biodiesel sendo feito por aqui, que aí a gente usa isso para baixar o preço do combustível. E aí o Brasil fica autossuficiente. Isso tem que ser uma meta dos próximos presidentes. E que meta, não é? Porque o desafio muito grande, a gente observa aí que mesmo com a guerra, a gente aqui acompanhando apenas através do noticiário, mas nós somos atingidos quase que diariamente. Até o pequeno produtor, até o pequeno comerciante que ele quer aumentar alguma coisa, ele já é por causa da guerra. Nós não temos nada a ver com a guerra, mas ao mesmo tempo a gente está dentro da guerra indiretamente. E outra guerra que estamos tratando, Renan, é sobre a vulnerabilidade do INSS. Você sendo eleito presidente, que medidas adotaria sobre tudo isso que está acontecendo? Olha, o escândalo do INSS, ele começou já há mais de 10 anos e ele acelerou muito agora no governo atual do Lula. É um escândalo bizarro. Tem, né, o Everton Rocha aqui do Maranhão envolvido. Teve muita gente envolvida. É um escândalo, assim, dos mais horríveis que tem, porque ele se baseava em enganar os velhinhos, fingia que dava um crédito para a pessoa, gerava uma dívida que era descontada mensalmente na aposentadoria da pessoa. E a pessoa às vezes nem percebia, só sentia que estava mais pobre no fim do mês. Então, eu volto a colocar o que eu falei no começo. Aumento de penas. A gente precisa aumentar muito as penas para os envolvidos. 2, o COAF e a Polícia Federal têm que atuar de maneira independente, porque aí eles conseguem pegar esses esquemas. E 3, a ideia do crédito consignado, infelizmente no Brasil, vai precisar de alguma regulação, porque tem muito velhinho sendo enganado. Liga uma pessoa oferecendo crédito consignado, as pessoas já devem ter visto isso em casa. Alguém que está nos assistindo já deve ter visto. Liga lá, fala, você quer 10 mil reais na conta agora? A pessoa, quero, quem não quer? Não, fica tranquilo, é só vou te mandar um formulário. Clica aí, aí a pessoa clica, aí ela contrai uma dívida com juros altíssimos. Eu vou dar uma dica para quem está nos vendo. Crédito consignado não tem risco para a pessoa que dá o crédito. Ou seja, a empresa que te liga, o dinheiro que ela vai receber da aposentadoria é o dinheiro certo, que o governo que está pagando vai pingar. Então ele nem devia te cobrar juros, não tem risco. Você cobra os juros mediante o risco. Ou o juros tinha que ser bem pequenininho. Eles não cobram, eles cobram juros de agiota para um dinheiro que não tem risco. Então é maldade pura e simples. Então, infelizmente, isso precisa ser regulado porque eles estão enganando. Você imagina uma agricultora aqui no interior do Maranhão, uma senhora que está na casa dela, tem agora um celularzinho, aí recebe ali uma ligação. Vem, vou te dar 10 mil aqui, você vai poder comprar uma geladeira, vai comprar não sei o que. Ela, eu quero. Ela nem viu e assinou. Isso tem que ser impedido. Tem que ser impedido, porque são coisas simples que principalmente os mais humildes e talvez até alguns que querem ser também muito sabidos caem, e com isso o poder de compra do brasileiro vai ficando cada dia mais pior. Isso, e assim, tá? É só para roubar, não é nem para a economia girar, é só para roubar mesmo. Exatamente. É muita maldade. Então é muito importante isso, porque é o que o brasileiro quer. O Brasil atualmente, digamos assim, que ele está igual a um pedaço de isopor em um oceano querendo se agarrar em qualquer coisa para poder sobreviver. E é por isso que a gente está tendo esse bate-papo aqui com o Renan, um cara jovem, um cara novo, tem muitas ideias boas que, se colocadas em práticas, eu acredito que muda muita coisa. E a gente vai ter mais coisa para a gente conversar, viu? A gente só vai fazer um rápido intervalo, viu, Jeff? Porque tem mais assunto para a gente falar. Mas já lhe digo de antemão, sendo eleito, prepare-se, porque você vai ser uma briga, sim, de peixe pequeno com vários tubarões, hein? A gente volta já com mais informações aqui dentro do Balanço Geral.
Já estamos de volta com o Balanço Geral. Durante aqui esse pequeno intervalo, muitas mensagens e muitas ideias, e a gente trocou aqui um bom diálogo. E eu vou registrar aqui que o nosso convidado de hoje, ele está satisfeito com a atitude do prefeito Roberto Costa, não foi isso que você me falou? Que eu gostei da ideia. De ter feito aí essa premiação de 2.000 alunos, os melhores 2.000 alunos da rede municipal vão receber R$1.000 pelo desempenho. Os melhores alunos irão receber R$1.000. É um incentivo, como já falamos aqui. De novo esse assunto, meu amigo, a educação, ela é uma moeda de troca em qualquer parte. Mas pode falar, tá no meu plano de governo para presidente da República, essa mesma medida. Então, ou seja, ele tá, dos 19.000 alunos, ele está separando os 2.000 que forem melhores, vão ganhar um prêmio de R$1.000. R$1.000 da rede municipal. Tenta imaginar o efeito positivo, porque eu já estudei sobre isso. O efeito positivo é o seguinte: as famílias, que muitas vezes as famílias não se interessam pela educação, as famílias, elas vão começar a falar para os filhos, pô, tira a nota mais alta, porque a família vai ver um estímulo positivo em um aluno tirar a nota mais alta, o aluno também. Aí, coisas que eu acho que agregam, fazer uma festa para dar uma premiação para esses alunos. As pessoas têm que mostrar assim, ó, se você estuda, nós reconhecemos você como uma pessoa melhor. E aí a cidade tem que toda premiar o comportamento do bom estudante. Isso gera, assim, em 10 anos com um programa desse, você começa a gerar as pessoas melhores, mais capazes, cidadãos melhores, fora da violência. Isso é muito bom. Excelente. Então, que bom, né? O Colégio Militar tem o aluno nota 10. É um evento que acontece aqui todo ano e o aluno nota 10 é premiado do governo federal, de Brasília. Só que Brasília ela não gera dinheiro. Esse dinheiro sai, por exemplo, de São Paulo. São Paulo é o estado que mais manda dinheiro para Brasília e proporcionalmente o que menos recebe. Em São Paulo, Paraná, Rio, vários lugares. Esse dinheiro vai para Brasília e aí Brasília redistribui. E ela manda muito para cá. Então o que se espera? Esse dinheiro que está sendo tirado de outros lugares, ele vai ser bem investido e vai fazer a vida no Maranhão melhorar, até que Maranhão está mandando muito dinheiro também, certo? Que essa é a ideia de um pacto. Você ajuda o que está mais fraco e o mais fraco cresce, aí todo mundo se ajuda. Pois bem, a elite política daqui, do Pará, do Piauí, do Acre, do Amapá, Ceará, eles não fazem essa lição de casa. Eles pegam dinheiro, os políticos administram dinheiro para eles, fazem um populismo, festa show, não administram bem, a vida continua ruim para as pessoas, e aí começa todo mundo a ficar bravo. Por quê? Porque a galera lá de baixo, e eu conheço, eu sou de São Paulo, rodo Paraná, rodo Santa Catarina, o pessoal fala, pô, não aguento mais pagar tanto imposto. Sim, o seu imposto está indo pagar para um político malandro que não melhora a vida das pessoas. E aí os caras lá de baixo falam, Renan, e aí, como é que fica isso? E a galera daqui, e aí, Renan, como é que resolve isso? Pois bem, o único caminho para você resolver isso e deixar todo mundo feliz é, o dinheiro que vem para cá, ele tem que ser condicionado a desempenho. E como é que é desempenho? Um prefeito e o governador do estado tem que bater meta. Por exemplo, o Maranhão, você tem ainda 15% de analfabetismo. E aí um governador continua recebendo dinheiro para investir em educação e você tem 15% de analfabetismo? Poxa, isso é injusto. Então, assim, tem que ter uma política de metas, tem que reduzir isso para 1%, para 0%. Olha, os números, o Maranhão é um estado que tem 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. É uma das piores médias do Brasil, tá no ranking, no top 10. Pô, paga-se mais para um policial aqui no Maranhão do que se paga para um policial em São Paulo, de verdade. Sendo que o custo de vida em São Paulo é maior do que o Maranhão. E o cara, a Secretaria de Segurança Pública não está dando resultado nisso? Paga-se mais para um professor no Maranhão do que para um professor em São Paulo quando ele entra. Agora os desempenhos educacionais aqui estão pior do que de São Paulo? Tem que resolver isso, porque não está usando mal o dinheiro. Então nós temos que botar metas, que é isso que eu quero fazer, que se cumpre a meta, aí o governador pode se reeleger, o prefeito pode se reeleger. Agora se não cumpre meta, não pode se reeleger, porque o dinheiro está chegando. E aí não está fazendo nada? E aí outra coisa que tem que ser meta também. Aqui no Maranhão, caso as pessoas que estão assistindo não saibam, o ICMS é talvez o mais alto do Brasil. Se não for o mais alto, um dos mais altos do Brasil. Ou seja, se alguém quer abrir uma empresa aqui no Maranhão, é muito mais caro, muito mais difícil do que abrir uma em São Paulo. Ou seja, além do governador, dos governadores, dos políticos da região não fazerem a lição de casa com o dinheiro que vem de lá, eles não ajudam nem um cara a montar uma empresa aqui no Maranhão. Então, aí não dá, né? Então a gente vai ter que arrumar as contas públicas para você cobrar menos impostos aqui e aí você tem que atrair empresas para cá. E as empresas têm que faturar, gerar empregos, aí gera impostos aqui e aí depende menos do dinheiro, cada vez menos. E ao mesmo tempo, boas políticas aqui têm que ser premiadas. Eu vou dar um exemplo, não conheço o prefeito aqui, então não posso falar nem bem nem mal. Já uma vez eu dei uma castanhada dele lá no negócio de um jogo do Palmeiras e do Flamengo. Mas, do jogo, se esse prefeito entregar números de educação melhores, porque essa política que ele está aplicando funcionou, ele tem que receber um prêmio por isso.
Ele tem que ser premiado. Então, bons prefeitos têm que ser premiados e maus prefeitos têm que ser punidos. Porque o dinheiro que está vindo ainda é o dinheiro que está vindo de outros lugares. E é isso que eu proponho. Você vai pegando e gerando desenvolvimento, e aí ele depende menos do dinheiro que vem de fora, porque vocês aqui estão gerando dinheiro. E é bom você gerar dinheiro aqui. Sabe por quê? Lugar que gera dinheiro e que paga imposto é o lugar que a população fica rica. É por isso que lá para o sul, São Paulo, Santa Catarina, a renda das pessoas é mais alta. Porque elas estão ganhando dinheiro, aí você cobra o imposto delas. Aqui as pessoas não estão gerando renda, então as pessoas estão pobres. Eu quero mudar isso. Mas com relação a isso, Bacabal, no caso, recebe X do governo federal. As cidades que vêm buscar o serviço aqui em Bacabal, elas recebem também. Não seria a hora desses municípios, o qual Bacabal administra, também fazerem parte tanto do prejuízo como também da renda que Bacabal recebe? Porque Bacabal recebe X, não sei quanto recebe. Mas nós temos que ver que as cidades que circulam aqui, todas vêm buscar aqui o de Bacabal. E, no entanto, as cidades também estão recebendo alguma coisa do governo federal. Eu acredito que tem que ter o contraponto para que a coisa possa se encaixar. Isso é uma reclamação recorrente em vários lugares. Ou seja, você vai acabar uma cidade polo e aí ela vai ter, vamos dizer, na parte do sul, a parte de segunda e terceira complexidade aqui e as outras cidades usam ao redor. Em todos os casos, se eu pegar os índices de desenvolvimento humano e a questão de recursos dessas cidades todas dependem no fundo de repasses, incluindo Bacabal. Bacabal sofre um pouco mais porque ela tem que fornecer isso para os outros. E aí Bacabal tem que receber proporcionalmente mais recursos para administrar, por exemplo, um hospital, uma policlínicas que vai ser usada por toda a região. O sistema SUS tem que pagar isso. Se está sendo jogada a conta só no colo de Bacabal, disso, aí é errado o orçamento de Bacabal. Mas o desafio que eu estou colocando para todo mundo é Bacabal e todos esses municípios têm que gerar mais receita. Porque por enquanto o Maranhão está muito para trás do resto do Brasil, porque não estão gerando receita. E gerar receita nós temos que ter atividade produtiva, as pessoas gerarem grana, porque aí isso vai pagar tudo. E aí uma cidade não vai ficar brigando com o Bacabal, eles vão ficar querendo levar a coisa para a cidade deles. Exatamente, entendeu? Não ficar na dependência. Lógico, não pode ser. Não ficar na dependência. Renan, estão me dizendo ali que o tempo está quase chegando aqui, quando nós vamos ficar aqui mais alguns minutinhos. Antes da gente encerrar, eu queria falar, é muita coisa para fazer pelo Brasil, é muita coisa para mudar pelo Brasil. Você sendo eleito, 4 anos, dá para fazer tudo isso? O principal dá. Destruir o crime organizado no Brasil, mudar as leis penais para que bandidos fiquem presos pro resto da vida dele, que gente que te assalte, gente que rouba a tua casa, sofra bastante. Isso dá para mudar. Para acabar com facção, dá para acabar. Para fazer o que você não precisa ter muro na tua casa, dá para acabar. Dá para fazer uma reforma fiscal no Brasil que diminua juros para você poder comprar os produtos mais baratos, que consiga começar a diminuir o imposto também para você comprar as coisas mais baratas. Dá para fazer isso, dá para isso gerar emprego e dá para fazer essa reforma que eu estou falando, que eu chamo de reforma administrativa dos municípios, que vai fazer com que todos os serviços públicos de saúde, educação melhorem muito. E aí a pessoa, no final desses 4 anos do meu governo, já comece a ver, opa, tá começando a ficar bom. Eu acho que isso dá. Não dá para resolver todos os problemas do Brasil, eu estaria mentindo. Eu vou fazer o seguinte, o Brasil é como se fosse um doente. É um doente que está no hospital. Eu vou dar os remédios certos e em 4 anos o doente já sai do hospital. Voltou a andar, está encontrando a família. Eu não estou prometendo que ele vai disputar uma maratona, porque vai demorar um pouquinho mais. Mas se fizer o que eu estou falando e o plano que o meu partido tem, em 30 anos o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo. Um dos 5 países mais importantes do mundo, junto com Rússia, Estados Unidos, China e Índia. São os 5 que vão mandar no mundo, e um deles terá o Brasil. É só tocar esse plano. Agora vamos por aqui rapidamente um bate-bola, respostas pequenas e rápidas, né? Fake news. Eu sou contra, mas existe, né? Muito. Já fui vítima. Judiciário e política. Uma vergonha. Alexandre de Moraes. Outra vergonha. STF e suas decisões. Outra vergonhíssima. Trabalho escala 6x1. Acho ruim, mas tem que mudar toda a CLT. Segurança na maioridade penal. Reduzir a maioridade penal. Se foi homem com 12 anos de idade para cometer um crime hediondo, vai ser homem para ficar em cana. Armas. Acho que a pessoa tem o direito a ter arma em casa para se proteger e o agricultor para proteger a sua propriedade. Você é contra ou a favor da reeleição?
Por princípio, eu acho que deputados podem se reeleger, mas a reeleição está estragando prefeitos, governadores e presidentes. Pois é, esse é o Renan Santos. Quero agradecer aqui, estou recebendo aqui mensagens que lá em Vitorino Freire, muita gente assistindo aqui a nossa programação. Quero mandar um abraço para o meu filho, que é policial. Foi promovido recentemente para sargento, disse que está acompanhando lá em Vitorino Freire, gostou muito da sua presença e também da nossa apresentação. E é claro, né, o pai ele tinha que dizer que estava bom, né? Um beijo, meu filho. Um beijo também para ele. Policial é um guerreiro nosso, né? Exatamente. E nesse momento estamos sendo assistidos no terminal rodoviário, em um telão gigante. Estamos sendo assistidos lá no SAMU, Pronto-Socorro Municipal, lá na UPA e em vários pontos, mercado da Vila São João também. Quer dizer que muita gente acompanhando e é isso que o Brasil quer. Novas ideias, novos projetos, novos políticos, novos pensamentos. E a TV Cidade lhe apoia, está aqui de braços abertos para todo tipo de informação. E agora fique à vontade aí para as suas considerações finais. Olha, eu primeiro te agradeço demais a oportunidade. Uma entrevista assim, passou por praticamente todos os temas. Aprendi, estou muito feliz com o que me contou aqui da cidade, que eu vou atrás. Isso aqui eu quero ver, é uma proposta que eu tenho sendo feita por alguém e eu quero ver os resultados. Estou muito feliz de ver isso. Meu recado para todos é: sonhem que o seu país pode ser melhor. Você não precisa ser dependente de auxílio, de bolsa pro resto da tua vida. Você não vai precisar achar que você vai precisar se mudar para outro estado para tentar um dia arrumar um emprego, procurar uma oportunidade melhor. Você não tem que se esconder do bandido, não tem que andar na rua com medo do seu celular ser roubado, ou de entrar na tua casa ou roubarem tua moto. Você pode viver num país sério, num município sério, num estado sério. Basta a gente ter as ideias certas na cabeça. As ideias certas são ideias que impõem lei e ordem, que matem vagabundo, que façam o seu imposto ficar barato, que façam os seus produtos ficarem baratos, que façam você ter trabalho e que façam você confiar mais nas pessoas ao teu redor, e nós queremos construir isso. É apenas esse meu recado. Agora, o que era para ter começado com isso, nós vamos finalizar. Rapidamente, quem é o Renan? Renan é um cara de 42 anos, nascido em São Paulo, filho de uma família de classe média num bairro operário lá de São Paulo, o bairro da Moca. É um cara que sonha em viver no seu país, não como um país apenas que existe no mundo largado, mas um país que será ouvido pelas maiores nações do mundo. Um país que é respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pela China, um país que você vai poder cruzar ele de avião, de carro, de ferrovia, você vai poder escoar seus produtos, que você vai comprar a tua casa, você vai poder comprar as coisas que você quer de maneira feliz e altiva, sem depender do governante cuidar de você, porque não existe governante cuidando de você. Você tem que ser capaz de cuidar de você e se emancipar igual o Brasil precisa se emancipar. Eu sou o cara que sonha em fazer isso. Tá? Eu estou dedicando minha vida a isso, sou presidente de um partido político, mais jovem presidente hoje de partido político do Brasil, e eu vou tornar o Brasil esse país, querendo ou não, enfrentando todos os poderosos que seja. Esse é o Renan Santos, e o Renan Santos gosta de brigar. É isso. Obrigado, hein? E nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais balanço geral para você. Eu volto já. Promoção Leve Tudo.